Olá, você que me ouve, Deus te abençoe. O desejo do meu coração é que você possa estar bem nesse momento que eu falo contigo. Eu queria meditar com você no texto da Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, dos versículos 12 ao 15. Diz assim: Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O texto completo desse episódio do filho da viúva de Naim você pode encontrar em Lucas capítulo 7, dos versículos 11 ao 17. Na porta da cidade de Naim, uma pequena cidade a sudeste de Nazaré, houve o encontro de duas multidões. A multidão que estava acompanhando a Jesus estava indo à cidade, e a outra multidão é que estava saindo da cidade acompanhando a viúva de Naim, que estava indo sepultar o seu único filho. Certamente aquela mulher estava desolada, desesperada, sem esperança. Tinha perdido seu marido, porque ela era viúva, e agora perdeu a pessoa mais importante para ela, seu único filho. As pessoas dizem que a dor de um pai ou de uma mãe ao perder um filho é muito maior do que a dor do filho que perde seu pai ou sua mãe, pois o processo natural é que os filhos sepultem os pais e não o inverso. Aquela mulher, viúva, perdera seu bem mais precioso. Desesperada, sem esperança, talvez era aquele filho que a sustentava. Mas Jesus, ao se deparar com essa triste situação, com um cortejo fúnebre, se compadece daquela mulher e ordena ao seu filho que se ele se levantasse, dando-o de volta à sua mãe. Esse episódio, queridos, da ressurreição do filho da viúva de Naim, aponta para um evento muito maior. É o evento da morte eterna que foi vencida pela ressurreição de Jesus. Isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, a parte final do versículo 54 diz assim: Tragada foi a morte pela vitória. Em outras versões, destruída foi a morte pela vitória. Devorada foi a morte pela vitória. Derrotada foi a morte pela vitória. A morte não é o fim. A morte foi vencida. Foi vencida por meio da obra de Cristo, porque quando ele morreu na cruz e quando ele ressuscitou ao terceiro dia, a morte foi derrotada. A morte foi vencida, foi destruída, foi devorada, foi tragada pelo poder de Jesus Cristo que venceu a morte. E através dele, eu e você também vencemos a morte. Todo aquele que crê em Jesus, ele vence a morte, porque a morte foi derrotada por Jesus. Nele, eu e você também vencemos a morte. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.